Nós temos que ter muita preocupação com a importância que teve o batismo para a nossa vida. O batismo, ele representa um passo para a vida eterna. Veja o próprio Jesus dizendo: aquele que crê e for batizado será salvo. Então no batismo tem um mandamento com promessa. Nós cumprimos o batismo e temos direito à salvação, à vida eterna. Aqui Jesus deixa claro a importância do batismo para a nossa vida, tá, pessoal? Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortíferas beberes, não lhes fará mal. Se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você está vendo a importância do batismo na minha e na tua vida? Em primeiro lugar, nós aqui observamos, pessoal, que Jesus, ele apareceu para os discípulos após a ressurreição. Então Jesus, ele está vivo no nosso meio. Isso deve ser uma doutrina do cristianismo, saber que Jesus ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos e está vivo no nosso meio. Ele ressurgiu dentre os mortos para trazer vida. Veja que esse encontro do Senhor Jesus com os discípulos foi depois da ressurreição dele. E ele deu o mandamento após a ressurreição para os discípulos: olha, vocês vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê vai ser condenado. Está vendo que o cristão ele tem que ter muita serenidade no que se refere ao seu batismo? O cristão tem que ter muita convicção de que o batismo dele é um passo para a vida eterna. Todo homem, toda mulher que toma a decisão de se batizar e depois despreza o batismo, vai embora, abandona a sua vida com Deus, abandona a sua fé, essa pessoa, ela desprezou o mandamento com promessa, pessoal. O batismo é um mandamento com promessa. Se você crer e for batizado, você vai ser salvo. Olha a promessa que está no mandamento do batismo. O próprio Jesus dizendo: olha, se vocês creem no evangelho e for batizado, vocês vão ser salvos. Vocês vão ter o direito de entrar na vida eterna. Tu está vendo a importância de nós darmos muito crédito ao nosso batismo, não desprezarmos ele por nada, não duvidarmos, não ter medo, porque é o primeiro passo na vida de um cristão como doutrina para seguir ao autor da vida. Não há dificuldade em nós entendermos nessa mensagem que o batismo é uma porta se abrindo para a vida eterna na nossa vida. Aí o Senhor Jesus diz: e eis que eu dou autoridade a essas pessoas, expulsar demônios, curar enfermos, pisar em serpentes, escorpiões, e nada e absolutamente nos causa dano. Se você colocar a mão sobre o enfermo acreditando que você tem essa unção, o enfermo vai ser curado. Se você realizar a oração da fé dentro da tua casa, o milagre pode acontecer. Mas para isso, pessoal, nós temos que conhecer Jesus como ele é. Jesus não é simplesmente uma história contada no evangelho. Jesus é uma realidade, ele é real no nosso meio. Ele é o criador de todas as coisas, é o arquiteto de todas as coisas. Nós lemos várias vezes aqui a respeito de João capítulo 1, e muitas das vezes não paramos para entender quem é Jesus, o que Jesus representa. Jesus, antes dele vir, ele já era, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, ele é Deus. João deixa claro, Jesus antes de vir, ele já estava do lado do Pai, ele já era o próprio Deus. Ele se fez carne, habitou entre nós,
para nos dar vida eterna, porque até ali a salvação ficava limitada ao sacrifício, muitas das vezes, de animais. Então Jesus veio como um cordeiro para ser sacrificado por cada um de nós. Quando Jesus ele veio ao mundo como cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo, ele veio para ser sacrificado por nós, para que o sangue de Jesus venha representar a tua salvação, a tua vida eterna. Isso aqui nós vamos pontuar bem, esse primeiro versículo, para nós entender quem é Jesus. Porque muitas das vezes nós ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar de vida eterna, de salvação, mas não paramos para entender quem é Jesus e o que ele representa na nossa vida, pessoal, como salvação. João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era um Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus no início estava com Deus. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus disse que a terra produza seres viventes, e tudo se fez, Jesus estava ali. Ele era o arquiteto de todas as coisas. Tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas quando Deus disse, haja luzeiro nos céus. Veja que Jesus é o Verbo que fez tudo, ou seja, a palavra. Ele representa o poder da palavra de Deus. O Verbo fez tudo acontecer. Sem o Verbo, nada do que foi feito se fazia. Deus falando e tudo acontecendo. Veja que no princípio era o Verbo, ou seja, Jesus era a palavra de Deus. Era o som das palavras. O Verbo se fez carne e habitou entre nós como Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. Mas Jesus, ele já era antes de vir. Ele estava com o Pai e se materializou como Filho de Deus para nos resgatar da maldição que estava instalada sobre a nossa vida. Um cristão, ele tem que ter esses fundamentos. Quando um cristão tem esses princípios, ele sabe que em Jesus está a vida, ele sabe que em Cristo está a paz que ele precisa, a proteção, a cura, a libertação, que em Cristo Jesus está a vida eterna. Todo cristão tem que ter o entendimento de que Jesus é o próprio Deus. No princípio ele estava com Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Deus. Está vendo a importância do cristianismo? Entender quem é o Salvador da vida deles, em quem está a vida eterna. Por isso ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, porque ele é o Pai. Ele é o Filho e é o Pai, e nos enviou o Espírito Santo para nos fortalecer nos momentos difíceis, nos momentos de tribulações e de aflições, para que nós suporte tudo e venha permanecer inabalável. Em Cristo Jesus está a vida que o Deus Pai tem para oferecer à humanidade. Se no princípio ele era o Verbo, e tudo se fez pela palavra, então tudo foi feito por quem? Por Jesus. Ele era o Verbo, e o Verbo foi materializando tudo que está aí. É importante nós parar para entender quem é Jesus e o que ele representa para nós. O verdadeiro cristão, ele tem que ter essa essência, para ele não ter dúvida do seu batismo, para ele não ter dúvida da sua salvação. O verdadeiro cristão, ele tem que ter a essência de que Jesus
é o autor da vida, que Ele é a vida, que nele está a vida. Versículo 2 do capítulo 1 de João. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Se Jesus estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele era o verbo. Se ele é a luz dos homens, aonde alguém vai encontrar luz fora de Cristo Jesus? Um cristão tem que ter essa doutrina dentro dele, para doutrina nenhuma que vem de fora, pessoal, contaminar o coração da pessoa. Que nenhuma doutrina que venha de fora, além do que você entendeu no Evangelho, que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, que em Jesus está a vida que você precisa, nenhuma doutrina que venha que possa contaminar o teu coração e colocar dúvida em vocês. Que o conhecimento teu, que você tenha em Cristo Jesus, sabendo que Ele é o único caminho para a vida eterna, nunca venha se desviar dos teus passos, para que você um dia possa alcançar pela fé a porta do reino dos céus. O cristão, ele tem que conhecer quem Jesus é, porque muitas das vezes ouvimos falar em nome de Jesus, mas ouvimos falar aleatoriamente. Não, Deus é muito bom, não, eu creio em Jesus, eu sei que Ele é o Filho de Deus, mas não sabe que Ele é o próprio Deus, que nele está a vida, que quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos sentados à mesa com o Pai, comendo do corpo e tomando do sangue dele. Os cristãos, eles têm que entender a doutrina de Cristo, para que eles não se desviem do batismo. São muitos homens, são muitas mulheres que um dia estiveram do teu lado e se batizaram e até disseram: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e hoje estão lá fora porque deixaram a doutrina do batismo morrer dentro deles. A doutrina do batismo, ela morreu no coração das pessoas porque eles começaram a ouvir demais e começaram a duvidar do Evangelho por alguém que vai ensinando e dizendo: olha, não é bem assim, esses pastores querem enganar vocês, não é bem dessa maneira. Observe que o movimento que é feito no meio da igreja é o mesmo movimento que a serpente fez com Adão e Eva. Olha, Deus está tentando enganar vocês. Ele não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. Come do fruto, porque o que ele está falando é uma mentira. É o mesmo movimento hoje que nós vemos contra o cristianismo. Olha, não é bem assim. Deus, Ele não quer que seja desse jeito. É porque esses pastores são muito radical. Batismo não é bem o que eles ensinam. Santa Ceia não é bem o que está sendo ensinado. Porque o diabo, todo o plano dele é que nós venha comer do fruto proibido e perca a base nos evangelhos, perca a base de que Cristo Jesus é o único caminho da salvação e da vida eterna. Tu já parou para pensar como cristão que você nunca deve se desviar desse mandamento chamado batismo? Meu Deus, um dia eu tomei a decisão de me batizar em busca do caminho da vida eterna, e nada e absolutamente nada desse mundo pode me afastar desse mandamento chamado batismo. O mandamento da Santa Ceia, Evangelho de João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a carne, a sua própria carne?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesma. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você está vendo a importância de nós darmos crédito aos mandamentos de Cristo com promessa? Olha o mandamento que a Santa Ceia traz: todo aquele que comer do corpo e do sangue de Cristo, tomar do sangue de Cristo, tem parte com ele. Todo aquele que participar da Santa Ceia, reconhecendo que a ceia é um mandamento do Senhor Jesus para te levar para a vida eterna, vai ter vida em Cristo. Cristo vai estar na pessoa e a pessoa vai estar com Cristo. Ou seja, é um mandamento direto para o caminho da vida eterna, igreja. Um cristão não pode ter dúvida no que representa o mandamento da Santa Ceia para ele, porque o mandamento da Santa Ceia é o próprio Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, todo aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Todo aquele que come do corpo e toma do sangue de Cristo tem parte com ele. Olha o mandamento que nós recebemos nessa manhã: é o mandamento da vida, é o mandamento que nos traz a paz, é o mandamento que renova a tua vida com Cristo quando você participa do corpo e do sangue de Cristo. Você, quando senta à mesa com o Pai, você é chamado de filho. Observe que o que mais um pai ele faz na vida é ter desejo de sentar à mesa com os seus filhos, é colocar os seus filhos na mesa com ele para dar o alimento que mais o pai sente prazer em entregar para os seus filhos. É o que Jesus fez conosco, pessoal. Sentando à mesa conosco, com toda a alegria em dar o próprio corpo, o próprio sangue para cada um de nós, como base para a vida eterna. Então, igreja, não dá para a gente ficarmos duvidando da importância que tem a Santa Ceia na nossa vida, porque aquele que participa do corpo e do sangue de Cristo tem parte em Cristo e Cristo está na pessoa. Isto não é o pastor que está inventando essa doutrina, é o Evangelho de Cristo Jesus, é o que ele nos ensinou. Imagina o cristão que tem essa linha de pensamento: jamais esse cristão vai passar um mês sem sentar à mesa com o Pai. Esse cristão, ele vai ser doutrinado nessa promessa do Evangelho, que ele jamais vai deixar de sentar à mesa com o Pai num dia de Santa Ceia para cear com o Pai e o Pai cear com ele, e ele sair dali como filho pronto para uma vida de vitória. Meu Deus, se eu sou considerado teu filho, se eu quero ser, meu Deus, o teu filho, a tua filha, eu quero estar sentado à mesa com o Senhor, para que eu venha me fortalecer do teu corpo e do teu sangue para dias de lutas que a vida impõe, e eu esteja preparado para vencê-los em nome de Jesus. É a diferença na vida de um cristão. Dá para você entender numa mensagem dessa a importância que tem você estar num dia de Santa Ceia na casa do Senhor? Ter essa preocupação: meu Deus, eu quero cumprir o mandamento da ceia, mesmo que o mundo diga que não, eu quero dizer sim. Eu quero, meu Deus, cumprir o mandamento do batismo, para que eu não venha um dia desprezar o caminho da vida. Entenda que Jesus é o único caminho para a vida eterna, porque nele está a vida eterna. Ele é a própria vida que os seres humanos precisam e muitas das vezes não encontram porque procuram de maneira errada. Sabe por que muitos homens e muitas mulheres não encontram a vida que está em Cristo Jesus? Porque se procura essa vida em uma religiosidade.
Muitas das vezes a pessoa está procurando a vida que está em Cristo em uma grande religião, em um grande líder. Mas as pessoas se confundem porque elas estão em busca de uma grandiosidade, achando que a grandiosidade desse mundo vai levar elas para a vida eterna, quando o Senhor Jesus veio como filho de um carpinteiro, que a Bíblia diz que se tornou um carpinteiro, veio como cordeiro mudo, veio como sacrifício, e as pessoas não entendem que ele foi o mais rejeitado, o mais desprezado, o mais humilhado. Os seus não aceitaram a ele, por quê? Porque ele não veio de um trono de ouro. São muitos homens e mulheres que um dia deixaram de lado o autor da vida, porque faltou o entendimento da palavra, e as pessoas perderam simplesmente o direito de herdar a coroa da vida. Por quê? Porque a coroa da vida está em Cristo Jesus. Não esqueça o que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todo ensinamento que venha contradizer esse mandamento não tem parte em Cristo Jesus. Todo ensinamento, toda doutrina que desvie esse princípio, esse mandamento do Senhor Jesus, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, esse ensinamento, para mim, ele se considera maldito. O ensinamento que desvia o foco das pessoas de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Qualquer ensinamento dessa natureza eu considero maldito como pregador do Evangelho. Eu considero um mandamento sem promessa, porque o mandamento com promessa é que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, que ninguém vai ter vida eterna senão pelo Senhor Jesus Cristo, pessoal. E o que mais tem são pessoas ensinando evangelho que foge esses princípios, que leva as pessoas a desacreditarem do projeto Jesus Cristo para a vida da própria pessoa. Então vocês, cuidado com vocês estão ouvindo, porque tem muitas pessoas batendo na porta de vocês, e essas pessoas, elas tentam confundir de qualquer maneira qualquer um que se deixar levar por elas.